Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Guilherme Brito. Nesse vídeo de hoje, a gente vai simular a perda de um membro do Redu Log Current, tá? Essa foi uma dúvida de um aluno que aconteceu lá dentro da nossa comunidade de alunos, onde ele queria ver realmente como que a gente pode simular, né, e fazer uma recuperação quando um online Redu Log ele está com aquele membro como current, né? Ele está sendo utilizado atualmente. E é exatamente isso que a gente vai estar mostrando aqui na prática. Eu vou até compartilhar um pouquinho da minha tela para que você veja na prática como que você pode recuperar o current Redulog quando ele foi perdido, beleza? Quando a gente perde um membro. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui um pouco da minha tela para a gente mostrar esse passo a passo aqui de como que a gente pode simular esse cara. Eu estou aqui no meu laboratório, normalmente eu gosto de colocar duas telas, tá? Até para que a gente consiga realmente analisar os logs. Primeira coisa, verificar o nome aqui da minha instância, né? Eu estou utilizando a instância ORCL, vou exportar as variáveis com hora env, show de bola, e vou entrar aqui no SQL Plus /SDBA. E aqui, pessoal, para a gente começar o nosso laboratório aqui mostrando a recuperação, né, da perda de um membro do Redu Log Current, o que a gente vai fazer, né? A gente vai verificar primeiro na $log, tá? A gente vai verificar, fazendo um select, qual são os grupos que nós temos. Então, atualmente nós temos 3 grupos, basicamente, tá? E, atualmente, o current é o grupo 1, tá? Lembrando que, para quem é aluno da DBA, sempre tem até uma aula mais completa mostrando isso aqui na prática. Quando você tem, basicamente, a multiplexação, né, você tem mais de um membro, tá? Então, aqui a gente está mostrando que nós temos 2 membros que fazem parte desse grupo, tá? Então, a gente vai simular exatamente isso, a perda de um membro do grupo 1, né, que é o grupo que está current, para ver como que a gente consegue fazer essa recuperação, tá? Lembrando, pessoal, tem algumas considerações importantes, tá? Se você perder os 2 membros, as 2 cópias desse grupo, cara, desse jeito, muito provável que você realmente tenha perda de dados, tá? Então, não é o Guilherme que está falando isso, a própria documentação da Oracle, ela fala que você tem que fazer uma recuperação incompleta com perda de dados, caso você realmente perca os 2 membros do Redu Current, tá? Aí você vai ter que realmente recorrer a algumas estratégias aí de recuperação a partir do seu backup, etc., ou até mesmo uma limpeza para recriar aquele Redu que foi perdido de forma vazia e vai perder aqueles dados que tem lá, tá? Mas a gente vai simular a perda, basicamente, de um membro desse grupo. Então vamos lá, pessoal, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Aqui é $log, tá? Que a gente consegue verificar aqui quantos grupos tem, quantos membros tem cada grupo, se ele foi arquivado ou não. Lembrando que o archive ele acontece depois que ele faz o switch para o outro, tá? Então esse é um ponto importante. E aqui, na log file, nós temos aqui a informação da localização desses caras. Então aqui nós temos o grupo 1, que atualmente é o current, e aqui eu posso verificar que o grupo 1 ele tem essas 2 localizações. Tá? Então ele tem um arquivo que está dentro do Horadata e ele tem um arquivo que está dentro da Fast Recovery Area, dentro da FRA. Tá? Então nós temos basicamente 2 cópias. É sempre uma boa prática você ter os seus Redulogs multiplexados. Se você tiver só uma cópia e perder, cara, você pode ter o risco de perder dados realmente e perder algumas informações do seu banco de dados, tá? Então esses são pontos importantes aqui, pessoal, para poder mostrar para vocês que o primeiro backup, quando se fala de Redu, é que ele tenha cópias. E, normalmente, quando você tem a Fast Recovery Area habilitada, quando você já cria o seu banco via DBCA com essa opção, você já tem, basicamente, 2 cópias pré-definidas, tá? Essa é uma instalação que eu fiz via DBCA, de forma normal, para poder mostrar aqui para vocês, beleza? Então, alguns conceitos importantes, boas práticas. Cara, primeira coisa, identificar quantos grupos eu tenho e quantos membros tem em cada grupo, tá? E sempre segue boas práticas para que você não tenha perda de dados dentro do seu banco de dados. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Se a gente entrar dentro desse diretório, a gente vai conseguir listar esses arquivos. Então, nós temos aqui, basicamente, os 2 arquivos lá de 201 megas, que estão sendo descritos aqui agora, e a gente consegue simular uma perda, tá? Mas antes, aqui na aba de cima, o que eu quero deixar aqui para vocês, pessoal? Vamos fazer um tail -n500-f /opt Oracle diag
RDBMS, ORCL, trace alert. E aqui eu estou com o nosso alert log aberto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deletar basicamente esse arquivo que nós temos aqui. Vou sair aqui do SQL Plus e vou fazer um rm-rf, deletando esse cara. Beleza? E aí vamos voltar aqui para o nosso SQL Plus. Tá? E agora, o que a gente pode verificar? Lembrando, pessoal, que nós estamos aqui no nosso current, tá? Então, deletamos um dos membros do grupo 1, que está corrente, tá? E aqui, basicamente, a gente vai fazer um alter system switch log file, para ele poder fazer a troca, e ele já reconheceu aqui no alert log, ó, que ele está falando que não consegue obter o status do arquivo, ele não, no source file ou directory, ele está falando que o arquivo não existe, ou arquivo ou diretório não existe, tá? Então, realmente, já foi detectada essa falha assim que eu fiz o switch log file. Se eu fizer novamente um select aqui na Vedola log, eu consigo verificar que ele está marcado como ativo, só que o current agora é o grupo 2, tá? Então, estou mostrando aqui na prática aqui o que aconteceu, e aqui ele já está reclamando. Agora, pessoal, o comportamento do Oracle 19c, o que acontece? Eu vou conseguir continuar utilizando meu banco de dados, tá? Se eu fizer um shutdown immediate, por exemplo, baixar o meu banco de dados, eu vou conseguir. Vamos mostrar aqui para vocês na prática. Ele está baixando os processos, já fechou o banco, desmontou, e ele está fazendo shutdown na instância. Show de bola, Oracle Instance Shutdown. E agora eu vou fazer um startup. Show de bola, está startando novamente. Só para a gente poder analisar aqui juntos o comportamento do que vai acontecer. Tá? A instância já está no ar, conseguiu alocar SGA, montou o nosso banco, então a partir desse momento ele já está lendo control file. E agora ele vai fazer um open. Show de bola, abriu. Se a gente fizer um select aqui novamente, agora a gente consegue ver que ele está inativo, o grupo 1, mas o current é o 2. Então a gente consegue mais uma vez forçar um switch, um alter system switch log file. Beleza. Agora eu consigo ver que o meu current é o log 3, tá? Se eu fizer um alter switch log file de novo, ele vai voltar lá para o primeiro, que ele perdeu um dos membros que ele estava dando erro no alert log. Ah lá, novamente apareceu o erro quando ele tentou utilizá-lo, tá? Mas foi possível fazer, o nosso banco está acessível, ele está open, e a gente está conseguindo fazer as coisas. Só que ele aparece um erro seguinte, ele consegue escrever porque tem um dos membros do grupo, ele está lá disponível. Então ele está utilizando aquele que está disponível, mas o outro ele está indisponível. E como que eu faço para poder fazer uma recuperação, tá? Se eu tenho os redus multiplexados, eu não vou ter a questão de deixar o meu banco de dados indisponível, tá? Ele continua funcionando, como vocês podem ver, eu continuo fazendo um switch log file, só que ele vai estar reportando erro, tá? Ele vai estar reportando erro, um warning aqui, falando que uma das cópias não está conseguindo ser acessada, beleza? E aí, pessoal, para a gente conseguir fazer isso aqui, basicamente a gente tem que fazer um shutdown immediate. E a partir do shutdown immediate, eu vou fazer uma cópia do redo que foi perdido. Tá? Então, basicamente, eu apaguei esse cara, o que estava dentro da faixa rodoviária do grupo 1. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou copiar a cópia que está ok, sempre com o banco baixado, tá? Então, nosso banco tem que estar fora, porque o online redo log está sendo escrito. Se a gente fizer uma cópia com o arquivo sendo modificado, às vezes esse arquivo pode estar corrompido, tá? Então, quando você for fazer um ajuste desse tipo, perder um membro do redo, cara, tem que fazer o shutdown. E depois que você fez o shutdown, você vai fazer um CP, a cópia que está lá funcionando, que está original. E aí nós vamos copiar para o membro que foi perdido, que é o que está dentro da faixa rodoviária. Beleza? Foi feita a cópia. Copiando. Vai terminar rápido. Show de bola, finalizado. Eu vou entrar aqui no SQL Plus como SysDBA. Vou fazer um startup normal aqui agora no meu banco de dados. Pessoal, para a gente poder recuperar
Basicamente, um membro de um grupo ativo, basicamente, essa é a forma. Se ele tivesse inativo, por exemplo, se fosse um cara que não estava nem sendo utilizado atualmente, às vezes dá até para você recuperar isso aí com banco no ar, né? Porque o Redu que está sendo escrito, basicamente, é o Redu que current, né? Os outros não estão sendo atualizados naquele momento, tá? Então, basicamente, esse é o procedimento. Você vê que o banco abriu normalmente. Se a gente fizer uma consulta aqui na VDOLAR-LOG, a gente consegue verificar que o current é 1, tá? Então, se eu fizer um alter system switch log file, ele alterou sem nenhum tipo de erro. Se eu fizer um select novamente, agora o current é o 2, beleza? Se eu fizer um alter system switch log file de novo, ele vai para o 3, beleza? Tá? E agora, se eu fizer mais um alter system switch log file, ele volta para o 1, tá? Então, basicamente, inicialmente nós perdemos, né, um membro do grupo 1 de Redu, e a gente conseguiu fazer a recuperação e ele está sendo utilizado novamente sem nenhum tipo de problema, tá? Lembrando, pessoal, sempre é importante, quando você pega o ambiente, identificar o que aconteceu, tá? Se, por exemplo, se o disk group ou os discos da flash recovery area, tá? Eles estão indisponíveis, se ele saiu do ar, cara, tem que ver o que aconteceu para ele poder perder esse arquivo, tá? Se os discos realmente estão indisponíveis. E aí, depois que você identificou o que aconteceu, cara, você vai realmente tomar algumas atitudes. Muitas vezes, antes de fazer esse processo, seria talvez disponibilizar um disco novamente, que ele já voltava para o arquivo, talvez fazer só um sincronismo, uma última cópia dos redus, tá? Então, é importante sempre identificar o que aconteceu realmente, né? Determinar realmente se o arquivo está lá ou não, se ele realmente foi perdido, fazer uma cópia, né? Do cara, caso ele tenha sido perdido, faz uma cópia do Redu log file que foi espelhado, né, que é aquela cópia que está ativa, e depois faz um shutdown, um start do seu banco de dados para você realmente conseguir acessar novamente, beleza? Então, basicamente isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês hoje, como recuperar a perda de um Redu log member, tá? Se você realmente tiver esse problema de um membro do Redu log current, se você tiver esse problema, cara, dá para você recuperar através das cópias, por isso que é muito importante você sempre ter as cópias dos Redu log files, por isso que é importante você ter a flash recovery area, para que você, durante um tipo de recuperação, um tipo de falha desse, né, deu um problema num grupo de Redu current, cara, eu consigo recuperar, eu consigo baixar o banco, fazer uma cópia e realmente disponibilizar o nosso banco novamente. Se a gente tivesse perdido todos os membros, cara, provavelmente seu banco vai parar, tá? Realmente o banco de dados não vai conseguir funcionar normalmente com um grupo que ele está realmente com os dois arquivos, ou se ele tiver um membro só, se ele estiver totalmente disponível, você não vai conseguir utilizá-lo, e aí você tem que partir para os métodos de recuperação tradicionais, onde você vai ter a perda de dados e vai ter que fazer uma recuperação incompleta, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Cara, se tem alguma dúvida, se você é um aluno, coloca lá na comunidade de alunos para que a gente consiga, muitas vezes, pegar uma dúvida sua. Isso aqui foi uma dúvida de alunos que eu fiz questão de trazer aqui na prática, para a gente poder mostrar. E se você tiver alguma dúvida, coloca lá, que vai ser um prazer realmente estar trazendo sua dúvida para a gente mostrar aqui na prática como que você pode desmistificar esse tema, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!